Por favor, queridos irmãos, abram o vosso manual de atividade na página número 5. Olhem bem nessa imagem que aparece aí e tentam imaginar o que aconteceu com essa nossa irmã. Que decisão ela tomou no passado? Que mandamento ela ignorou? Será que você conseguiu determinar ou descobrir isso? A imagem é bem clara. Ela ignorou os avisos de casar somente no Senhor. Ao fazer isso, infelizmente, essa irmã tomou uma atitude de desobediência. E por conta disso, nós vemos aí as consequências. Primeiro, saudade dos velhos amigos. Um marido que infelizmente tem vícios impróprios. E depois um bebê que talvez sofre por causa dos vícios que esse marido tem. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque a desobediência causa sofrimento. Queridos irmãos, todas as coisas que nós fazemos têm as suas consequências. Mas é interessante que Jeová Deus, por meio da Bíblia, ele deixa claro que a consequência da desobediência é apenas uma: sofrimento. Infelizmente, não é só essa irmã que passou por isso. Muitos irmãos e irmãs atualmente também caem nesse laço. Mas isso não é de agora, queridos irmãos. Mesmo lá no passado, já houve várias pessoas que também tomaram decisões erradas a respeito de escolha de cônjuge. É sobre isso que nós vamos falar nesse discurso, usando 2 capítulos do livro de Esdras, nesse caso o 9 e o 10. Nós vamos ver como é que os israelitas lá no passado desobedeceram uma lei específica de Jeová e quais foram as consequências deles fazerem isso. E por fim, nós também vamos aprender como podemos evitar cair no mesmo laço. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo número 9, versículos número 12. Nesse versículo que nós vamos ler, queridos irmãos, nós vamos ver uma lei específica que Jeová deu aos israelitas. Portanto, não deem as vossas filhas aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os vossos filhos, e jamais procurem a sua paz e prosperidade. Essa foi a lei que Jeová deu, e se os irmãos notarem, aparece a expressão filhos deles e filhas deles. De quem se trata? Eram povos que não adoravam a Jeová. Então, Jeová, de forma bem antes do problema acontecer, com muita antecedência, ele disse aos israelitas: olha, cuidado, meus queridos filhos, não se casem com os filhos deles, aqueles povos que não me adoram. Porque se vocês fizerem isso, vocês terão graves consequências. Não façam isso. Mas agora a pergunta é, será que eles obedeceram? Será que eles fizeram o que Jeová esperava deles? Veja, por favor, os versículos número 1 e o 2 do capítulo número 9. Assim que estas coisas foram feitas, os príncipes dirigiram-se a mim e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos das terras à sua volta e das suas práticas detestáveis, as práticas dos cananeus, dos hititas, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles tomaram alguma das suas filhas como esposa para si e para os seus filhos. Agora eles, a descendência santa, misturaram-se com os povos das terras ao redor. Os príncipes e os subgovernadores foram os que mais praticaram a infidelidade.
Os irmãos notaram o erro que aqueles israelitas infelizmente cometeram. Eles desobedeceram à lei de Jeová, de casar-se com quem adorava Jeová, e simplesmente escolheram casar-se com mulheres que adoravam deuses falsos. Desse modo, eles ignoraram de forma clara a orientação que receberam de Jeová. E qual foi o resultado disso? Veja o capítulo 10, versículos 10 e o 11. Depois disso, Esdras, o sacerdote, levantou-se e disse: agiram de modo infiel por se terem casado com mulheres estrangeiras e assim aumentaram a culpa de Israel. Agora confessem os vossos erros a Jeová, o Deus dos vossos antepassados, e façam a sua vontade. Separem-se dos povos das terras em vosso redor e das esposas estrangeiras. E o versículo número 44 diz: todos estes tinham tomado as esposas estrangeiras e eles mandaram-nos embora, elas e aos filhos. Conseguiu notar quais foram as consequências da desobediência? Simplesmente foi sofrimento. Eles começaram a ter vários problemas. E por fim, como mostra o versículo número 44, eles foram obrigados a expulsarem as suas próprias esposas estrangeiras e os seus filhos. Tudo porque lá no início eles ignoraram uma lei de Jeová. Hoje em dia, queridos irmãos, por causa da pressão do mundo e por causa do fato de queremos imitar tudo o que as pessoas das nações fazem, nós podemos correr o risco de cair nessa armadilha. Às vezes, de repente aparece um irmão ou uma irmã que diz: não, eu já estou muito tempo solteiro ou solteira, a minha idade está a ir embora, e parece que essa jovem ou essa jovem, apesar de não ser testemunha de Jeová, ela até tem bom comportamento. Ou até ele é só publicador não batizado, mas eu acho que ele vai se batizar daqui a pouco, então posso sim ter um relacionamento com ela. Ou até, não, a minha mãe, o meu tio, a minha tia estão a me obrigar a ter um relacionamento. Então eu vou escolher qualquer pessoa que vier, porque eu também não posso ficar assim. Esse tipo de atitude, de tendência, pode instalar-se no nosso coração se não tivermos cuidado. Mas agora, qual é a chave para não sermos pessoas desobedientes e, em contrapartida, passar pelos sofrimentos que a desobediência acarreta? O segredo é fortalecer a nossa fé e o nosso amor a Jeová. Como é que nós podemos fazer isso, queridos irmãos? Primeiro, é necessário nós lembrarmos que tudo o que Jeová nos pede é para o nosso bem. Por outro lado, quando nós obedecemos a Jeová, isso nos protege de muitos problemas e vai nos dar uma vida feliz e segura e até a perspectiva de viver para sempre. Portanto, queridos irmãos e irmãs, muito cuidado. Não vamos aceitar cair nesse laço de Satanás, o diabo, e depois lá no fundo, depois de muitos anos, dizer: se eu soubesse. Não queremos, infelizmente, passar o que essa nossa querida irmã está a passar. Mas como é que nós vamos conseguir isso? Por ser verdadeiramente obedientes. Porque a desobediência, ela causa muito sofrimento. E nós podemos evitar passar por isso.